Lucas 18, a partir do versículo 1. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre a parábola da viúva persistente. Nós vamos falar então sobre a parábola da viúva persistente, Lucas 18, a partir do versículo 1 até o versículo 8. E antes de nós lermos, eu gostaria que nós orássemos novamente. Os irmãos sabem que hoje é dia de eleição, e eu gostaria que nesse momento nós orássemos. A Bíblia nos ensina, irmãos, que nós devemos orar então pelas nossas autoridades. E hoje inicia aí o primeiro turno. Algumas autoridades já são definidas nesse primeiro turno, outras possivelmente serão definidas no segundo turno. Mas eu gostaria que nós orássemos. A Bíblia ensina que devemos orar pelas nossas autoridades para que venhamos ter paz. A Bíblia também nos ensina que devemos orar. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Ainda não chegamos nesse patamar, mas nós devemos orar para que cheguemos lá. É com a oração que vem avivamento, é com a oração que vem mudanças, é com a oração que verdadeiramente o reino de Deus se espalha e é estabelecido. E nesse momento eu te convido a orar exatamente sobre isso. Fecha teus olhos, irmãos, em nome de Jesus. Jesus, tu sabes, ó Pai, que nós iniciou-se aí a eleição. Hoje o povo, Senhor, nós e todo o restante dos nossos irmãos brasileiros estaremos votando, Pai, logo mais. E nós pedimos, ó Pai, a tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Sabemos que em todas as coisas, ó Pai, tu governas, tudo está nas tuas mãos. Tu sabes já o resultado desta eleição e tu sabes como serão os nossos próximos 4 anos. Mas nós pedimos, ó Pai, a tua bênção, a tua paz. Que em nome de Jesus, ó Pai, que venha ser um governo pacífico, um governo da qual a tua palavra venha continuar tendo liberdade para ser pregada. Que as igrejas permaneçam com portas abertas, ó Pai, e em nome de Jesus, o teu reino, ó Pai, venha ter liberdade para ser espalhados, quer seja em escola, em faculdades, no trabalho, em praças, nas casas. Que seja, Pai, um governo, ó Pai, mais condizente com a tua palavra, com os teus princípios, ó Pai. E nós te pedimos, Deus, que assim venha acontecer em teu nome. Toda a malignidade, toda a tentativa do inimigo destruir o nosso país e trazer malignidades às escolas, malignidades nas faculdades, malignidades na família, de apregoar, ó Pai, apregoar pecados e malignidades, nós repreendemos na autoridade do teu nome. Pai amado, em nome de Jesus, repreendemos toda a corrupção no nosso país, repreendemos toda a maldade, repreendemos, ó Pai, toda essa visão de entrar no governo para estar ali de alguma forma tendo um proveito próprio e não para estar servindo a nação. Nós repreendemos isso na autoridade do teu nome. Deus amado, não permita que o teu povo venha sofrer, ó Pai, porque de repente quem assumir nós vamos sofrer. E nós olhamos a Ti, ó Pai, que o Senhor tenha muita misericórdia de nós, que o Senhor, ó Pai, venha tomar a frente em nome de Jesus. E em nome de Jesus, ó Pai, seja feito de fato a tua vontade. E te pedimos, ó Pai, que assim venha acontecer, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você lá na hora do seu voto e você seja dirigido por Deus lá em nome de Jesus. E que venhamos ter aí uma eleição pacífica, em nome de Jesus. Irmãos, em Lucas 18, então, nós vamos falar sobre perseverança na oração. E o texto bíblico vai dizer assim, então, a partir do versículo 1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus
nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e não me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo, vou lhe fazer justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar. Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Jesus, fale com a gente, haja o mover do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmão, você já desistiu de alguma coisa? Já desistiram? Vocês são pessoas perseverantes. Sabe que a palavra perseverança significa ato de perseverar em determinado comportamento. Isto é, você começa e vai até o final, até o fim. Significa também constância. Não é fazer de vez em quando. Não é fazer uma semana e depois na outra semana já abandonou. Perseverança, ato de fazer continuamente, com constância. A perseverança, ela é fundamental na vida cristã, fundamental, pois ela nos conduz ao amadurecimento espiritual. Sem perseverança não tem amadurecimento espiritual. Sem perseverança não tem crescimento, na verdade. Para crescer é necessário perseverar, é necessário continuar. Então a perseverança é extremamente importante. E todos nós precisamos ser aprovados nesse módulo curricular chamado perseverança. Todos nós aqui precisamos passar por essa escola da perseverança. E é uma escola difícil de ser aprovado, mas todos nós precisamos passar por ela. E não é uma aula ou um módulo da qual você tem a opção de não querer participar. Ela é uma aula obrigatória na vida. E aí nós precisamos então desenvolver e crescer na perseverança. Olha o que vai dizer aí no versículo 1, então. Jesus vai deixar bem claro qual é o propósito da parábola, quando ele diz assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Eu e você precisamos então também perseverarmos na oração. E eu sei, irmãos, que todo mundo que aqui está sabe da importância de orar. Todo mundo sabe também da importância de perseverar. Mas todo mundo aqui sabe também da dificuldade. Todo mundo sabe também quantas e quantas vezes nós começamos e de repente não demos a continuidade em muitas coisas da vida e inclusive na oração. De repente você fez votos com Deus: Deus, nesse mês eu vou orar assim, nesse mês eu vou acordar em determinado horário para orar, nesse mês eu me comprometo a fazer isto ou aquilo. Estou falando em relação à oração. Quantos de nós, no decorrer, vem o desânimo, vem a preguiça, vem a canseira do dia a dia, e a gente acaba então desanimando. E Jesus está falando aqui: devemos orar sempre e nunca desanimar. Nesta palavra, Jesus nos ensina sobre a importância então de perseverarmos na oração, e ele faz então uma comparação. Ele compara aqui os personagens, o juiz injusto e a viúva persistente. Está aí no versículo 1 até o versículo 5, onde aquela senhora ficava ali constantemente pedindo para esse juiz fazer justiça, e esse juiz de um coração mau, resistente. Entretanto, esse juiz, lá no final da parábola, ele acaba cedendo. Mas ele faz uma comparação também, citando também o Deus justo e seus escolhidos. Está no versículo 7. O que Jesus quer nos ensinar é essa comparação de fato. Existe aqui nessa terra onde nós estamos pessoas de mau coração, mas nós não podemos esquecer que a nossa vida
Por mais que o nosso, de repente, patrão, governo, né, e seja de repente iníquos, né, sejam de mau coração, nossa vida não está na mão deles. O que Jesus está nos ensinando, por mais que está passando dificuldades, e por mais que algumas situações não estejam no teu controle, há um Deus que tem a sua vida e a minha vida na mão dele. E isso tem que fazer, irmãos, uma diferença tremenda. Cada situação que nós passamos, nós vamos ser tentados a olhar para a situação, e o inimigo vai tentar nos confundir e vai tentar querer nos mostrar que a nossa vida não está nas nossas mãos, que a nossa vida está na mão do governo, está na mão, de repente, da mão dos médicos, na mão do nosso empregador, na mão daquele que, enfim, na mão de pessoas. Essa parábola está nos ensinando que não está na mão dessas pessoas, as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. E isso, eu sei que todo mundo sabe isso, mas eu e você precisamos trazer essas verdades no nosso dia a dia. Porque muitas vezes nós sofremos, porque nós nos esquecemos que a nossa vida está nas mãos de Deus. Às vezes nós estamos entendendo nada, e digo para você, isso é extremamente normal na nossa caminhada com Deus. Raramente você vai entender, raramente você até mesmo vai concordar. A questão é, Deus está no comando da sua vida. Às vezes nessa caminhada, a gente vai olhar e falar, Deus, o que o Senhor está fazendo? Eu não estou entendendo, a situação está meio confusa, para que isso? Se Ele está no comando, deixa Ele trabalhar na sua vida. Mas tenha plena certeza, Ele está no comando. Você entendendo e não entendendo, no momento de dor, no momento de angústia, no momento de dificuldade, tenha isso em mente. É isso que o salmista vai declarar quando ele fala, na minha angústia eu clamo a Deus e Ele me ouve. Precisamos ter essa plena certeza. Lá em Isaías, um versículo eu até compartilhei com vocês no grupo, vai dizer, Deus vai dizer ali para o povo, não tenham medo, eu sou com vocês, eu seguro vocês com a minha poderosa mão direita. Em algum momento ali na história também do povo de Israel, talvez eles se esqueceram desta verdade. E muitas vezes na vida, talvez a gente vai se esquecer que Deus é aquele que está segurando as nossas vidas com a poderosa mão direita dele. Mas para isso nós precisamos ter essa ciência de orar, de crer. Charles Spurgeon é um pastor britânico, e da qual se destacou mesmo, ele e a igreja da qual ele pastoreava, muito na oração. E ele tem uma frase bem bacana, eu já vou citar algumas frases dele. Olha que frase bacana que ele vai dizer: a distância entre o problema e a solução é a distância entre o joelho e o chão. O que ele está dizendo é, bora orar, bora se ajoelhar e orar. A tua resposta está exatamente, a distância entre o seu problema e a solução é a distância do seu joelho com o chão. E você precisa orar e investir tempo em oração. A situação não vai mudar por mudar. Eu só vou aguardar, ficar quietinho, a situação se transforma. Te garanto que não transforma. Agora, as situações são transformadas quando eu e você, nós oramos a Deus, quando nós dedicamos tempo e a gente cria o hábito de perseverar em oração. Por isso que o inimigo, quando você vai orar, o inimigo tenta tanto impedir de você orar. Já parou para pensar que você faz muitas atividades durante o dia e está desperto, mas quando você vai orar, vem sono, vem canseira, telefone toca, a criança chora, o WhatsApp assobia, acontece tudo, porque o inimigo não quer que você ore. A solução da sua vida está na oração, quando você clama a Deus. Então vamos orar em nome de Jesus. Jesus espera então que a gente chegue a algumas conclusões. Primeira dela, vale a pena perseverarmos em Deus. Perseverarmos em Deus. Olha o que vai dizer o versículo 7. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Jesus está nos convidando a orar. Jesus está nos convidando para mais perto. Vale a pena perseverarmos em Deus.
Precisamos então aprender a viver pela fé em Deus. A viver pela fé em Deus. E eu sei, irmãos, que todo mundo aqui sabe que tem que fazer isso, que tem que viver pela fé e pela fé em Deus. Comece então a aprender a fazer isso. E Abacuque vai dizer que o justo viverá pela fé. A dificuldade que você está enfrentando, eu sei que está exigindo. E aqui é a oportunidade de você crescer, viver pela fé, perseverar, fortalecer a sua fé na oração e na leitura bíblica. Enquanto você está orando, Deus está fortalecendo o teu espírito. Enquanto você está investindo tempo de ler a palavra, você está fortalecendo também a sua alma. A Bíblia vai dizer que a gente cresce em fé enquanto nós lemos a palavra de Deus, enquanto nós estamos ali conectados com Deus. Por isso, fortaleça, persevere. Para perseverar, oração. Para perseverar, a leitura da palavra. Crie o hábito, vai alimentando a sua alma. Não fique fraquinho na fé. Aprenda a viver na dependência de Deus. Sei também que muitas vezes, mas eu sei disso. Mas você já parou para pensar como isso é difícil? Você já ficou tentado em resolver as coisas na sua vida com as suas próprias forças? Muitas vezes eu já falei, muitas vezes eu falei, porque eu fui impulsivo e tentei fazer do meu jeito. Já fizeram isso já? Vai lá, está demorando muito, aí você vai lá e faz. Às vezes eu até orava, mas eu ia lá e fazia também, eu atrapalhava tudo, porque era tempo de aguardar, de depender dele. Às vezes, irmãos, ocorre exatamente isso. A gente ora, mas a gente quer fazer, a gente quer resposta rápida. A gente ora e sai fazendo, a gente não espera nem o que Deus tem a dizer. É um mundo muito rápido hoje em dia. E nós vamos ser muito tentados, então, a depender, a estar saindo dessa dependência. Lembre-se lá do texto de Josué, quando Deus fala para ele, não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. Se mantenha firme aqui, nos meus princípios, nas minhas promessas. Irmãos, isso é o nosso desafio, porque vai ter muitas coisas no decorrer do seu dia a dia, que vai tentar, de alguma maneira, tirar o teu foco em Deus. Vai fazer muitas coisas na sua vida, da qual você vai ser tentado a querer resolver do seu modo e do seu jeito. Aprenda a depender dele, a descansar nele. E isso também é desenvolvido enquanto nós oramos. Aprenda a viver crendo e declarando as promessas de Deus em sua vida. Você sabia que tem na Bíblia aí mais de 8.000 promessas para você e para mim? O que a Bíblia espera é que a gente venha viver isso. Aquilo que está escrito. O que está escrito na palavra não é somente para nós alimentarmos a nossa mente, mas é para de verdade impactar no nosso dia a dia. Agora, para viver promessas, é necessário também aprender. Por isso que precisa crer e declarar as promessas de Deus. Vamos dar aqui um exemplo, então, muito prático. Irmãos, por exemplo, a pessoa, por exemplo, está buscando um emprego, por exemplo. A Bíblia vai dizer que Deus é um Deus que abre portas, a porta que Ele abre, ninguém fecha. Aí a pessoa, então, isso eu já pratiquei bastante, a pessoa sai para buscar emprego, ela sai falando o quê? Deus, não me importa como está a economia desse país, não me importa se está fácil ou difícil ficar empregado, conseguir um emprego. Eu creio que o Senhor é um Deus que abre portas onde não tem. A pessoa então vai lá e diz muitas vezes, Deus, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, está passando por momentos difíceis, precisando de uma abundância vinda dos céus, de uma provisão vinda dos céus, e a pessoa está ali, o Senhor é meu pastor, o Senhor é o Deus que me supre, e aí começa a declarar essas verdades bíblicas na vida. A pessoa está lá também, extremamente dependente de remédios, vai olhar e vai falar, o Senhor é o Deus que me cura, o Senhor já levou sobre si as minhas enfermidades. Isto é pegar, irmãos, textos bíblicos e começar a aplicar no dia a dia. Se nós não fizermos isso, a gente vai ter muito conhecimento e vai sofrer e apanhar da vida como não crente. É necessário aplicar as promessas de Deus. Aprenda a aplicá-las, aplicar e aplicar. Isso como ocorre também através da oração. Você vai orando. Irmãos, vocês já perceberam como o
os personagens bíblicos, tanto do Novo e tanto do Velho Testamento, em suas orações, eles citavam promessas bíblicas. Neemias vai orar, Neemias capítulo 1, ele cita várias promessas. Deus se recorde disso, Deus lembre dessa promessa, porque Neemias ele estava diante de um desafio de reconstruir as muralhas de Jerusalém. Você já parou para pensar, quando Josafá foi cercado, e era rei de Judá, e os exércitos cercaram, e ele não tinha como vencer aquele inimigo. Ele vai orar também lá em 2 Crônicas 20, e ele vai dizer: Deus, se lembre desta promessa. Quando Pedro vai orar em Atos 2, ele cita também promessas. Irmãos, em outras palavras, o que eu e você devemos aprender então nas nossas orações? Lembrar das promessas de Deus e falar: Deus, lembre-se disso, Deus, lembre-se dessa promessa, lembre-se, o Senhor é fiel, cumpra isso em minha vida. Spurgeon vai dizer também: tome para você as promessas de Deus, pois ela é suficiente, e mais do que suficiente, mesmo que todas as fontes da terra se sequem. Mesmo você olhando humanamente falando, não tem nenhuma chance disso acontecer. Há um Deus que está cuidando da minha vida, cuidando da sua vida, e eu, em nome de Jesus, eu e você devemos crer na promessa de Deus. Quais são as promessas de Deus que tem aí para você hoje, para que a sua vida seja transformada em nome de Jesus? Uma segunda lição: vale a pena perseverarmos em oração. Então, vai dizer no versículo 7: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Primeira lição aqui: clamar dia e noite, irmãos. Clamar, orar, criar esse hábito de estar orando. Muitos vão se propor a orar, outros até mesmo iniciam uma vida de oração mais significativa, mas poucos perseveram em uma vida de oração constante. Muita gente se propõe nisso. Em cultos, em mensagens como essas, muitas pessoas se comprometem com Deus, mas poucas conseguem de verdade começar a ter essa oração constante. E eu te convido a ter essa vida de oração constante, persistente. Orações perseverantes transformam a vida, pois nos fazem viver e crer em milagres. Você crê em milagres? Sabe como a gente começa a crer em milagres? Quando a gente começa a perseverar nas nossas orações. As nossas expectativas de vida, elas são ampliadas quando nós oramos. Porque até quando nós não oramos, de repente nós somos baseados e dependentes muito de nós mesmos. Mas quando nós oramos, a situação a gente começa a olhar mais com o olhar de Deus. Para a tua situação, aprenda a olhar com o olhar de Deus. Como Deus deseja que nós olhemos para isso. Uma outra lição para nós diante das nossas situações: como os servos, discípulos de Jesus traziam, quais eram as expectativas deles diante das dificuldades. Já parou para pensar como eles criam nas promessas e como eles perseveravam em oração? E eu e você devemos fazer isso, porque quem ora e persevera tem um testemunho para contar, e você tem que ter testemunho. Testemunha são esses milagres que nós vivemos. Nós estamos diante de novos desafios. Aí de repente nós vamos visitar pessoas que ainda não conhecem a Deus. Nós podemos explicar muitos textos bíblicos, mas irmãos, o que impacta o não crente, impacta muito, são os nossos testemunhos de vida. Você já tem testemunho para compartilhar? E aí isso traz, porque é a palavra de Deus em prática. E eu e você precisamos ter esses testemunhos, essas histórias de vida. E mais do que velhos testemunhos, qual foi o último milagre que você viveu? Eu lembro uma vez, eu tinha me contundido na minha perna, na praia, e tinha rompido, né? E eu ia precisar fazer fisioterapia, algumas questões. E eu fui trabalhar, eu me machuquei no sábado. Aí eu tinha um hábito de uma igreja na frente, além de eu trabalhar no Mauá. E eu fui na igreja.
igreja no horário de almoço não estava tendo nem culto, mas eu tinha costume de ajoelhar lá e orar. E eu lembro que eu virei assim para Deus, eu falei, Deus, faz tempo que eu não vivo um milagre, mas eu creio, eu vou me levantar, e eu vou dar um pique aqui na igreja, e não vai doer. Irmãos, eu vou falar para você, até eu fiquei surpreendido, porque eu corri e não doeu. Uau! Até hoje não deu mais. Há um Deus, irmãos, muito poderoso. E eu e você, qual foi o seu último milagre? Às vezes eu falo isso, sabe por quê, irmãos? Às vezes a gente tem muita história. Eu que estou nessa há muitos anos, né? Muito milagre. Mas esses milagres, eles têm que também serem renovados. Tem que ter novos milagres. Vamos viver novos milagres em nome de Jesus. É na perseverança da oração que aprendemos e nos tornamos mais dependentes do Senhor. É na oração. Aí a gente, algo que eu tenho aprendido, irmãos. Aí eu percebo que eu estou me tornando muito independente. Aí é na oração. Eu vou lá e falo, Deus, olha, eu estou percebendo que o meu coração está me tornando independente do Senhor. Eu estou querendo fazer e resolver as coisas do meu modo. Eu estou olhando para o lugar errado. E é na oração que nós vamos lá e investir um longo tempo ali, gostoso na presença de Deus, confessando pecados e sendo ministrados ao Senhor, aonde o Senhor conserta a rota da nossa vida. Como anda a sua dependência pelo Senhor? Como anda a sua perseverança na oração? E eu sei que todo mundo aqui ora, mas eu vou te trazer um dado estatístico triste. Sabia que mesmo a maioria dos pastores não oram 30 minutos por dia? Se pastores não oram 30 minutos por dia, irmãos, e a igreja? Fazendo aqui uma comparação então com cada um de vocês aqui, qual é a sua média de oração? 5 minutos? 10? 30? 1 hora? Deus está dizendo aqui nesse texto que, versículo 7, clamam a Ele dia e noite. Sabe por que essa viúva venceu? Porque ela estava lá toda hora na porta do juiz. Toda hora. Ela não foi um dia e depois de um mês ela apareceu. Ela não foi todo dia também e resolveu falar somente uma frase, ô juiz, a minha causa, e foi embora. Isso não era importunar. Muita gente fazia isso. O que Deus está dizendo nessa parábola é, venha me importunar. Seja constante. Tenha um coração mais igual teve ali Jacó. Lembra da história de Jacó, quando ele ora e ele luta durante a noite toda como um anjo? Qual foi a última vez que você lutou a noite toda, no bom sentido de lutar com Deus? E você ficou ali, Deus, essa situação, Senhor, eu não aceito. A situação, Deus, tem que ser transformada. Tem promessa de Deus na minha vida. E essa situação tem que ser transformada em nome de Jesus. Qual foi a última vez que você guerreou espiritualmente, investiu horas de oração? A Bíblia está nos ensinando isso. Irmãos, prestem atenção. Se assim não for, a gente não vai perseverar. A gente não vai vencer. E a vida vai continuar dentro do mesmo curso. A questão é, eu e você estamos dispostos a investir tempos em oração. Estamos dispostos a ficar ali na presença do Senhor. Spurgeon vai ter uma frase também que vai dizer assim: nós precisamos de ventos e tempestades para exercitar a nossa fé, para arrancar o ramo podre da autodependência e nos enraizar mais firmemente em Cristo. Essa situação chegou até você para abalar a sua estrutura, para que você se torne mais dependente de Deus. Essa situação difícil, mas se não fosse de repente essa situação, você estaria extremamente acomodado. E Deus está mexendo nas suas estruturas para que você venha crescer na fé, para que você se torne uma pessoa mais dependente dEle, para que você venha orar. A pergunta é, se você não estivesse passando por isso, você estaria orando? Às vezes nós só estamos orando porque está doendo muito, e aí nós começamos a orar. E eu te convido então, em nome de Jesus, a mudar a sua visão. Tempos de dificuldade
dificuldades não é tempos de lamentos, é tempos de oração, é tempos de buscar ao Senhor, é tempo de se fortalecer nele. É assim que você vence em nome de Jesus. Não desanime. E para o último ponto, vale a pena crescer em perseverança. Deus vai dizer ainda, continuará fazendo-nos esperar, no versículo 7 Jesus fala. Deus espera que a gente venhamos crescer em perseverança. O tempo de Deus, do Deus eterno, é diferente do nosso. Às vezes a gente está ali, Senhor, mas já faz 1 ano, 5 anos, 10 anos, ou que seja o tempo, já parou para pensar que na eternidade 5, 10, 30 anos não é nada, Ele é eterno. Entretanto, Ele entende a nossa pressa também. Vai dizer aí no versículo 8, Ele desfará justiça e fará depressa. Deus entende, e Deus entende mesmo a nossa pressa. Então, quando você está aí, de repente, todo querendo tudo rápido, Deus entende, Ele te ama, Ele te compreende, Ele te fez. Mas Ele espera também, e às vezes Ele tarda de cumprir aquilo que você tanto deseja, para que você cresça em perseverança, para que você se torne uma pessoa melhor, mais parecida com Jesus. Se tudo fosse instantâneo, você não aprenderia, de fato, tudo aquilo que Ele quer te ensinar. Quanto maior o tempo, maior é a perseverança, é necessário. Quanto mais demora para a promessa se cumprir, mais você cresce em perseverança. E a sua espiritualidade, amadurecimento, ela vai se desenvolver em uma combinação. Perseverança e tempo. Às vezes demora, irmãos, mas estamos dispostos a perseverarmos. No versículo de Romanos 5, versículo 3 e 4, vai dizer assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. Irmãos, a tribulação produz perseverança. Lá em Romanos 12 vai nos dizer que nós somos disciplinados muitas vezes nas dificuldades diárias. E lá vai dizer que então nós, eu e você, nós ali somos disciplinados porque o Senhor quer nos ensinar alguma coisa. A perseverança vai exatamente nos dar essa oportunidade de aprendermos aquilo que o Senhor quer nos ensinar. A maioria daqui sabe, nos meus tempos que eu fiquei ali durante 7 anos desempregado. E eu lembro que eu comecei a orar e eu não estava entendendo por que estava acontecendo tudo aquilo. E eu lembro que em um determinado momento eu tive esse encontro com Hebreus 12 e eu entendi, Deus está querendo me ensinar alguma coisa com isso. E eu ali fiquei então perseverando, Deus, o Senhor quer me ensinar. E ali me tornei, meu coração se tornou muito de aprendiz mesmo. Depois eu até brincava em oração com Deus. Eu ia aprendendo coisas, eu brincava com Ele dizendo: olha, Senhor, eu não sei nem se a lição era essa, mas eu aprendi isso agora também. O que Deus quer te ensinar nesta prova que você está enfrentando? Nessa dificuldade? O que Deus quer te ensinar? E nesse tempo aqui de perseverança, Deus tem alguma coisa para te ensinar. A perseverança ela produz então, a tribulação vai produzir perseverança. Por isso que o apóstolo vai dizer: me alegro na minha tribulação. Olha aqui, olhar diferente. Nos dias de hoje, tanta gente se lamentando com as dificuldades. O apóstolo dizendo: eu me alegro porque é tempo que eu aprendo, é um tempo que eu cresço, é um tempo de aprendizado, é um tempo que eu me torno mais parecido com Jesus. E eu sei que cada um aqui de nós queremos ser mais parecido com Jesus, mas para ser parecido com Jesus, para ter um viver de homens de oração como Jesus, como foi também o apóstolo Paulo, como foi Daniel, como foi o apóstolo Pedro, como foi Spurgeon, que eu citei aqui algumas frases dele. É necessário a gente olhar diferente para a tribulação e se alegrar. É tempo de crescimento na tua vida. A tribulação vai fazer você então gerar em você perseverança, se você suportar. A perseverança
um caráter aprovado, um caráter igual de Jesus. O que Ele tem para te ensinar nessa noite, nessa manhã. No versículo 8, Jesus vai dizer assim, para nós finalizarmos: eu digo a vocês, Ele fará justiça depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Depois dessa tribulação que você está enfrentando, Jesus olhando para mim e para você, vai encontrar fé na gente? Está encontrando fé na gente? Tem um versículo em Provérbios, irmãos, que vai dizer: se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, de fato a tua força é pequena. Talvez você vai chegar nos momentos da vida da qual eu já cheguei, onde você vai falar: Jesus, de fato a minha força está pequenininha. Mas nós temos que lembrar de uma promessa também: tudo podemos naquele que nos fortalece. Há um Deus que te fortalece. Vai ter momentos na vida também, como já acontece comigo, diversas oportunidades. Eu estou muito bem ali na minha perseverança, nas minhas orações. E às vezes, por N motivos, às vezes eu me pego falhando, caindo, me deixando por vencer, quer seja por canseira ou que seja. Mas sempre há uma nova oportunidade em Deus de recomeçar. Você sabia que você pode recomeçar a sua vida de oração e voltar a perseverar em nome de Jesus? Se você pode retomar e em nome de Jesus começar a crescer para que você venha ficar mais parecido com Jesus. Creio que nessa manhã Ele espera de nós que a gente venha continuar a crer e a gente venhamos continuar a crescer na perseverança. Creio que Ele quer de nós nessa manhã que a gente persevere em oração. Creio que Ele quer de nós que Ele encontre fé e perseverança na minha vida e na tua vida. Feche os teus olhos, irmãos, por gentileza. Vamos orar? Como anda então a sua oração? E nesse momento eu gostaria que você fizesse de fato essa reflexão, de verdade. Quantos minutos você tem investido diariamente em oração? Quero crer que cada um aqui ore. Mas talvez você também vai, você vai chegar à conclusão: não tenho orado. É tempo de retomar a oração em nome de Jesus. Eu tive nesse sentido, irmãos, uma experiência também na minha adolescência. Foi um raro momento da qual eu me vi mais distante de verdade de Deus. Eu tinha por volta ali dos meus 16, 17 anos. E eu lembro que eu passei um período realmente sem orar. E eu lembro que uma certa oportunidade, a minha mãe, ela ia muito nas igrejas pentecostais. E uma irmãzinha do toque da oração, usada por Deus. Minha mãe levava fotos na época. Ela olhou para a foto e Deus revelou para ela, dizendo assim: olha, fala para esse jovenzinho que Deus está sentindo falta da oração dele. E eu era muito jovem, eu fiquei maravilhado com aquilo. E como pode o Deus eterno sentir falta da minha oração? Quem sou eu para isso? E ali naquele momento, né, que eu estava um pouquinho ali de crise, eu vi, nossa, como Deus me ama. E Ele se importa até mesmo com as minhas orações. Eu nunca mais parei de orar, irmãos. E eu queria dizer para você que da mesma forma, Deus se importa com a tua oração. Ele se importou, e importa ali, se importou comigo quando eu ainda era um jovenzinho, 17 anos. Ele se importa com a sua também. Não pare de orar. O inimigo vai querer dizer para você que a tua oração não está passando do teto, algo dizer que você não importa. Não precisa passar do teto. Há um Deus sentado com você do lado do sofá da tua cama. Ele te ouve. Ele ouve quando você ora em pensamentos, Ele ouve quando você ora em voz alta, Ele ouve. Não pare de orar. Não pare de orar. Talvez aí você vai chegar: poxa, eu tenho orado um pouco, irmãos. Vai desenvolvendo, vai orando, vai crescendo em oração. É um dos pontos mais altos, sem dúvida alguma, do seu dia. Que independente
você não precisa andar sozinho. Não inverta as coisas. Aí na oração o Espírito Santo vai te revelar as respostas que você está esperando. E quando você está ali orando, quantas vezes, irmãozinho, em oração, Deus me revelou projetos, me revelou situações, Deus me revelou respostas, enfim, Deus, olha, através ali enquanto eu estava ali orando, e Deus vai ministrando as verdades dele em nós. Então não se afaste da oração. Enquanto você está ali orando, Deus está movendo. Quando você está orando, Deus está abrindo portas, Deus está curando, Deus está visitando o teu familiar, Deus está visitando o teu físico, quer você veja, quer você não veja. Então não pare. Vamos voltar a orar, vamos perseverar. Não jogue tudo para o alto. Persevere. Ande mais uma milha com o Senhor. Continue a olhar agora, a crescer nisso. A nossa vida aqui na terra sempre será uma vida de oração. Sempre nós. E se alegre nisso. Porque isso é um grande privilégio que eu e você nós temos. Jesus, nessa manhã nós queremos, ó Pai, crescer em oração. Tu sabes, ó Pai, o desafio que é orar. Tu sabes, ó Pai, que é uma batalha espiritual, sim. Por isso, ó Pai, que muitas vezes na oração, ó Pai, acontece tudo. Às vezes vem sono, vem preguiça. Às vezes até mesmo, ó Pai, toca lá o despertador e a gente fica com preguiça de sair da cama porque está frio, porque a gente está cansado. E a gente vai postergando isso. E nós te pedimos perdão nisso. E eu sei que o Senhor nos entende. Mas nessa manhã eu te peço, ó Pai, nos ajude a sermos diferentes. Precisamos crescer em oração, Pai, cada um de nós. Cada um de nós, nos faça intercessores nessa manhã, nos faça, Pai, pessoas que clamam, que oram, que perseveram, porque eu sei que enquanto nós oramos, ó Pai, nossos filhos são abençoados, os nossos cônjuges são abençoados, a nossa família é abençoada, situações são transformadas, porque nós estamos orando, Senhor. Então, em nome de Jesus, te pedimos, ó Pai, nos levante em oração, todo aquilo, ó Pai, que vinha impedir nossas orações, Pai, que caia por terra na autoridade do teu nome, toda opressão, toda preguiça, todo desânimo, toda tristeza, nós repreendemos na autoridade do teu nome, Pai. Envolva teus filhos com a tua presença, que o teu Espírito venha trazer vigor, venha trazer alegria, venha trazer vontade de orar, vontade de estar na tua presença, venha trazer novo ânimo, Pai. Em nome de Jesus nós oramos aqui, Pai. Eu sei que muitos aqui estão passando por momentos difíceis, ó Pai, difíceis, ó Pai, a prova está difícil, mas renova a força nessa manhã, levante-os, ó Pai, como guerreiros em oração, como intercessores, ó Pai, em nome de Jesus nós oramos. O texto bíblico vai dizer que oram dia e noite, e eu te peço, ó Pai, que eles venham orar dia e noite, tempo e fora de tempo, quer seja no carro, quer seja no trabalho, quer seja em casa, quer seja andando na rua, que eles sejam intercessores, que eles clamam a Ti. A Tua palavra diz, ó Pai, que ali, ó Pai, homens e mulheres orando em todo lugar, e eu te peço, ó Pai, que assim venha acontecer em nome de Jesus, que eles clamem, que eles invistam na vida de oração, haja um novo despertar, não mais, ó Pai, 2 minutos por dia, 5 minutos por dia, não, Pai, muito mais. O nosso melhor momento é quando nós estamos ali orando, nós estamos na Tua presença. Desperte eu, desperte eles, e que a gente persevere, nada nos tire do foco, mesmo na dor, mesmo na dificuldade, mesmo que nós não vamos vendo nada, que ali na oração o Senhor venha falar com a gente, venha falar com os meus filhos, que o Senhor nos revele, que o Senhor nos dê estratégia, que o Senhor nos ensine qual é a missão que o Senhor quer dar a eles, ó Pai. E eu te peço, ó Pai, que assim venha crescer, que eles amadureçam, que em nome de Jesus, ó Pai, nós, como igreja, Pai, sejamos fortes em oração, um novo tempo. E assim nós te pedimos, ó Pai, abençoe nós no decorrer desse dia, no decorrer dessa semana, sejamos, ó Pai, ter um novo tempo em oração, um novo tempo de milagres também, porque como diz na Tua palavra, nós podemos, ó Pai, semear com lágrimas, mas com júbilo nós vamos também
vai chegar o tempo também da alegria, o tempo da vitória, o tempo de colher. Persevere, irmão, em nome de Jesus. Vai chegar o tempo do teu milagre, o tempo do teu testemunho. E nós oramos a Ti, Pai, que assim venha acontecer em Teu nome. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Irmãos, finalizando, um recado importante aqui. Irmãos, no próximo sábado, a partir das 8 horas da manhã, 8 horas da manhã, quero te convidar a você conhecer um novo espaço, você menino, você menina, lá na Carijós, número, bem, está no grupo. Exatamente. E, irmãos, nós vamos precisar limpar o prédio. O prédio é bem legal, alguns irmãos vão estiveram lá com a gente, é bem legal. Entretanto, tem muita coisa para limpar. Então eu gostaria de convidar cada um de vocês, meninos e meninas, a estar com a gente lá, para você conhecer, mas também você venha estar ali ajudando, para que a gente deixe bonito lá o espaço, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe ricamente, em nome de Jesus.